Olá, seja muito bem-vindo de volta a esse canal. Eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril aqui de Londrina, do Paraná. E hoje eu vou fazer a segunda edição desse compromisso que eu assumi em 2023, que é o Respondendo Suas Dúvidas. Eu vou selecionar algumas perguntas, alguns dos comentários que vocês deixam aqui embaixo e responder um a um nesse vídeo. Tá muito bacana. Então, aproveito a todos que assistam o vídeo até o final, porque pode ser que seja o seu comentário aqui que seja respondido. E alguns comentários que eu estou guardando, eu deixo para os próximos meses. Então não deixem de mandar o comentário, a dúvida de vocês, a dúvida de ajuda milhares aqui nesse canal. Nós estamos fazendo uma corrente do bem para ajudar outras pessoas que têm interesse em cirurgia do quadril, que tenham dores, que tenham problemas na articulação do quadril, e você é parte muito importante disso. Então vamos responder as dúvidas de vocês a partir de agora. A primeira dúvida que eu vou responder é de um paciente que ele tem anemia falciforme e osteonecrose. Ele falou, fala sobre anemia falciforme e osteonecrose. Pois bem, o grande problema da anemia falciforme é que você tem uma alteração na formação das hemácias, no formato delas. Não é nem na formação, é no formato das hemácias. Elas têm formato de foice, por isso o nome anemia falciforme. Ela é uma condição genética que você herda dos seus pais e ela tem diferentes formas de se expressar. Tem algumas formas mais graves que promovem um grau muito grande de hipercoagulabilidade sanguínea. Seu sangue fica mais grosso, fica mais difícil dele circular pelos vasos sanguíneos mais estreitos. Então, já tem vários trabalhos na literatura, livros antigos mostrando que uma das principais complicações da anemia falciforme é sim a osteonecrose da cabeça do fêmur. A pessoa que tem anemia falciforme, ela tem mais risco de desenvolver a osteonecrose. Tem alguns trabalhos falando em 30%, outros trabalhos falando em 10%, mas o grande problema é que essa osteonecrose, se ela não for tratada de forma rápida, e isso envolve às vezes 2 anos após o estágio 1, mas é muito difícil a gente diagnosticar a osteonecrose no dia que ela surgiu, que ela começou. Geralmente os sintomas começam um pouquinho mais tarde, tá? Mas se você não tratar essa osteonecrose de uma forma mais rápida, a necrose acaba entrando naquele grau de colapso da cabeça do fêmur, que daí é a situação que a gente não consegue mais preservar a cabeça do fêmur. A gente já tem que partir para uma cirurgia um pouco mais radical, que substitui a cabeça do fêmur, que é a artroplastia total do quadril. Então, o que a gente tem para tirar da anemia falciforme? É uma situação herdada dos pais, genética, tem diferentes graus de se expressar, então em algumas pessoas se expressa de uma forma mais leve, de outras de forma mais grave, e a evolução da osteonecrose nesses pacientes, a maioria dos casos ela é bilateral, tá? Tem que falar isso também, e na maior parte dos casos ela acaba indo para esse grau de colapso. Essa que é a grande preocupação. Tá explicado então? Eu vou pegar uma outra dúvida aqui, também relacionada à necrose, para a gente não fugir muito do tema. Como faço para conter essa necrose para não colapsar a cabeça do fêmur? A osteonecrose ela tem os graus dela. Como tudo em ortopedia, ela tem diversas classificações diferentes. Tem as mais simples, tem as mais complicadas. Eu vou usar aqui a classificação de Fickai-Arlay, que ela divide em 4 graus. Os primeiros 2 graus são os graus de pré-colapso. Você ainda não tem deformidade da cabeça do fêmur. Nesse estágio, você pode atuar fazendo diversas medidas. Tá? Tem várias cirurgias propostas. Tem cirurgias que envolvem a descompressão da cabeça do fêmur, que você faz um ou múltiplos furos na cabeça do fêmur para diminuir a região de hiperpressão, que é a área do fêmur que necrosa. Tem outras cirurgias que envolvem a descompressão e a adição de substâncias adjuvantes. Você pode usar materiais como plasma rico em plaquetas, aspirado de medula óssea, concentrado de células tronco. Você tem uma variedade de materiais ali, biomateriais que você pode injetar nessa região e tem já muito trabalho mostrando a eficácia desses biomateriais. Outros colegas preferem
colocar enxerto da crista ilíaca, que também tem esse potencial de ativar as células locais a se regenerarem. Então, várias tentativas já foram feitas para tentar reverter essa necrose. Qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é o que você tem à disposição e que seja instituído de forma precoce. Essa é a minha opinião. Quanto mais cedo você intervir na tua necrose, se a necrose está assintomática, melhor. Tá? Não espere ela entrar em colapso, porque a grande preocupação dos pacientes, eu acho que é uma preocupação válida, é essa. Como não chegar no colapso, como não ter essa deformidade tão grande da cabeça do fêmur. São essas as formas que hoje a gente tem à disposição. Próxima dúvida aqui. Dr. Rafael, uma prótese de cerâmica com cerâmica dura em média 35 anos, é verdade? Olha, o par cerâmica com cerâmica é hoje a combinação que, vamos dizer, tem menor grau de desgaste. Então, esses trabalhos de 30, 35 anos são muito animadores. A cerâmica já teve várias gerações, pessoal, então tem que tomar cuidado com isso. Os melhores resultados são com a última geração da cerâmica, que é a cerâmica Delta, que é uma cerâmica rosinha. Tá? Essa é a cerâmica com maior durabilidade, ela tem muito menos risco de fratura que as cerâmicas de gerações anteriores tinham, que é um risco que você colocar duas superfícies tão duras, elas podem vir a trincar, a quebrar. Então tem que tomar muito cuidado na hora de falar cerâmica com cerâmica é melhor, depende qual tipo de cerâmica. Você tem cerâmicas anteriores que tinham maior risco de fratura e tinham maior risco do squeaking, que é o risco do rangido após a cirurgia de prótese total do quadril. O squeaking só é descrito quando você faz uma cirurgia de cerâmica com cerâmica. Não é descrito como complicação quando você utiliza outros materiais de par tribológico, por exemplo, metal com polietileno, cerâmica com polietileno, ok? Mas os trabalhos mais animadores de 30 a 35 anos são das próteses cerâmica com cerâmica. A cerâmica com polietileno cross-linked, que também é o polietileno de última geração, tem se comportado quase tão bem quanto. Tá? Os resultados são muito animadores. Mas também, pessoal, vocês têm que ver que são diversos fabricantes de prótese ao redor do mundo. Então, eu falar cerâmica com cerâmica, eu estou sendo mais honesto com vocês que praticamente toda a cerâmica do mundo é feita por um fabricante só na Alemanha, que é a indústria mais forte que a gente tem de cerâmicas do mundo, está lá instalada na Alemanha, o grande produtor da cabeça das próteses e do liner, do acetábulo, da maioria dos implantes que é feito no mundo, é tudo concentrado lá. Agora, quando eu falo de polietileno, você tem diversas marcas diferentes de polietileno fabricado pelo mundo, você tem diversas tecnologias, diversas técnicas diferentes de fazer com que ele seja o polietileno polirreticulado cross-linked, e isso você tem que individualizar na tua avaliação. Você tem que avaliar prótese por prótese. Então essa questão dos implantes ortopédicos é muito importante eu ressaltar. No mundo todo existem diversos fabricantes diferentes que usam diversas tecnologias patenteadas, e na hora de você avaliar uma prótese para ver se ela dura bastante tempo, dura 30, 35 anos, você pode ver o par dela tribológico, que são as pecinhas dela que se articulam entre si, mas você tem que ver a longevidade do implante também. Que é como que se comporta essa haste que está com essa cabeça, como se comporta a tacinha que está sendo suporte desse inserto de cerâmica, e isso tem que ser individualizado, infelizmente. Como são fabricantes diferentes, com tecnologias diferentes, patenteadas, cada prótese se comporta de uma forma diferente. Inclusive, de um mesmo fabricante, você tem implantes que se comportaram muito bem, que estão durando 20, 30 anos, com um registro na literatura muito bom, e você tem alguns implantes que falharam. Inclusive, poucos implantes, confesso, mas que houve o recall. Esses implantes foram desaconselhados pela indústria porque falharam de forma muito precoce.
Então você tem que tomar cuidado com o implante que o teu médico escolheu e que você vai implantar no seu quadril, no seu joelho, no seu ombro, tá? Muito cuidado, porque às vezes você está colocando um implante muito moderno, muito novo, mas não tem um registro da durabilidade dele. Acho que eu fui claro, né? E eu vou puxar uma pergunta aqui que tem a ver com isso que eu falei também. Teve um inscrito aqui do canal que perguntou: a Iconace é boa? Eu me sinto confortável em dizer aqui que eu nunca fiz nenhuma cirurgia desse fabricante com prótese da Iconace. Ao longo dos meus ali 12 anos que eu estou formado fazendo só cirurgia do quadril, já usei diversos fabricantes, eu não tenho conflito de interesse nenhum com nenhum deles. E eu posso falar, nunca fiz nenhuma prótese da Iconace, mas vale aquilo que eu falei na resposta anterior. Você está avaliando uma marca de implantes, uma fábrica. É a mesma coisa que eu perguntava para você. Volkswagen é bom? Peraí, eu sei que o Volkswagen fabrica vários tipos de carro. Tem carros com motor fraco, carros com motor forte, carros de alto luxo, carros populares. Então, primeiro você precisa saber, é boa para quem, qual é o uso desse implante e qual modelo do implante. Aí eu posso falar, puxa, esse aqui é uma prótese da Iconace que tem uma durabilidade confirmada ali por estudos científicos, registros que mostraram uma durabilidade ali superior a 15, 20 anos. Aí eu diria que essa prótese é uma prótese boa, você pode fazer com segurança. Tá? Outra coisa que essa tua pergunta não me diz é se essa prótese é cimentada, se ela é não cimentada, qual é a técnica de fixação dessa prótese, porque dentro de uma mesma fábrica você tem diversas linhas de implantes, inclusive tecnologias mesmo, a porosidade dela, se ela é jateada de hidroxiapatita, se ela é só feita com microporos, se ela tem um metal trabecular ali para promover um crescimento ósseo para dentro dessa prótese. Então, dentro de uma mesma fábrica, você tem conceitos de prótese diferentes e modelos diferentes. Eu não posso te dizer se a Iconace é boa. Primeiro, porque eu nunca fiz nenhuma prótese dessa marca, e segundo, porque eu não sei de qual modelo de prótese você está falando. Tá? Vocês veem como é complexo esse tipo de pergunta. O inscrito aqui foi curto e grosso. A Iconace é boa? Eu posso te responder, não sei. Preciso de mais detalhes e preciso dar uma olhada na literatura para ver como essas próteses, esses implantes estão se comportando nos pacientes, tanto em testes laboratoriais, que a gente fala in vitro, como em vivo. Para encerrar, vou com uma outra pergunta bem curtinha. O paciente me perguntou: doutor, essa prótese acimentada, o que é isso? Bom, não existe a cimentada, existe a prótese cimentada e não cimentada. E quando eu falo em cimentada e não cimentada, eu estou falando da forma com que essa prótese se fixa ao osso. A prótese cimentada, a gente usa um cimento ortopédico, é uma substância que ela tem um pó e um líquido, que é um meio que a gente mistura durante a cirurgia. Eles formam uma massa, né, um cimento acrílico de polimetilmetacrilato, e esse cimento é injetado ou no fêmur ou no acetábulo para que ele penetre no trabeculado ósseo, e nesse momento ele vai se interdigitar no trabeculado ósseo, e essa massa que é usada para fixar a prótese no osso. Primeiro o cimento vai lá, se interdigita todo ali dentro, e depois a gente coloca o implante na posição que a gente quiser, e nesse momento, quando o cimento seca, a prótese está fixa. Essa que é a grande diferença da prótese cimentada para a prótese não cimentada. A prótese não cimentada, você vai colocar um implante que ele tem uma superfície, uma área ou que ela é jateada de materiais como hidroxiapatita, por exemplo, que promovem um crescimento de osso por cima dessa prótese, ou ela tem uma rugosidade ou alguns poros que vão também promover o crescimento de osso por cima da prótese, a gente chama isso de bone on growth, ou então ela tem uma superfície trabecular, geralmente, ou então metal trabecular, ou titânio trabecular, ou
uma rede ali de titânio que ela permite com que o corpo se confunda. Ela tenta imitar o trabeculado do osso que vai apoiar essa prótese, e o osso, com o tempo, com o passar das semanas, meses, ele vai crescer para dentro da prótese. A gente chama isso de bone ingrowth. E o bone ingrowth, ele promove uma fixação bastante estável sem precisar do cimento. Mas demora ali 4, 6 semanas para você ter a fixação total de qualquer componente femoral ou acetabular que seja não cimentado. Então essa é a diferença principal entre os dois. Quando você olha no raio-x é muito diferente uma prótese femoral cimentada de uma não cimentada. Eles têm características muito diferentes um do outro. E aí, consegui te ajudar com mais esse vídeo? Espero que sim. Eu acredito que a resposta do primeiro vídeo já foi suficiente para mim, porque os comentários e as dúvidas de vocês aumentaram bastante depois que eu lancei o primeiro vídeo, que foi o Respondendo aos Inscritos. Então, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Tenha uma ótima semana, não desista do seu quadril e até o próximo vídeo. Fui!